Só que agora mudou de jogo plural. Redução na próxima reunião. Então, assim, pra próxima reunião, beleza, estamos comprando uma queda de 0,5. Vamos pra 10,25. Mas depois dessa, aí, gente, aí não dá pra saber. São várias áreas aí que a Índia tem capacidade de competir globalmente. Vamos ficar de olho, né? Até que a gente sempre fala de China, de quanto a China tá perdendo o mercado, a Índia também tá de olho, querendo abocanhar esse mercado. Mesmo que as negociações entre Apple e Google continuem ativas e andando, e que esse acordo vá adiante, é improvável que qualquer acordo seja anunciado até junho desse ano, de 2024. Juros descendo a ladeira, no Terraço Cast de número 420. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da tarde de 24 de março de 2024, em Ourinhos, para o 420 do Terraço Cast. Quem está comigo hoje é o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela. Ela, a sua preferida mulher do tempo, aquela que não tem tempo, aquela que corre contra o tempo e mesmo assim está sempre atrasada. Não é que eu não tenho tempo, é que eu sempre acho que dá para espremer, fazer a unha no meio, como diriam todas as minhas amigas. Mas vocês estão aqui para ouvir a previsão do tempo. E a previsão do tempo para os próximos dias é onda de calor. Mas aparentemente essa onda de calor vai acabar quando no final de semana, porque São Pedro já foi muito legal com a gente, já deu um final de semana maravilhoso de sol, de calor, pra todo mundo fritar, e é isso. E é claro que eu falo isso com bastante, né, que isso eu tenho consciência, né, que o calor, e a gente inclusive já falou disso aqui no podcast, né, no Terraço Cast, né, sobre os impactos das ondas de calor na economia, e um deles tem sido que a gente tem visto aí a demanda por energia, né, o consumo de energia aumentar muito. E olha que engraçado, gente, isso vai pro PIB aí na parte de produção, né, de utilities, né, utilidade pública. Entra aí saneamento, energia, e olha que doideiro. O calor faz a gente produzir mais, faz a gente demandar mais, né, faz consumo subir e, né, gera o PIB, né, ajuda o PIB, mas é claro que o calor também, ele causa uma série, né, de desequilíbrios na economia de longo prazo que, obviamente, não compensam esse ganho aí de produção em termos energéticos. Mas é isso, gente. Acabou o que vocês queriam ouvir, né, do período do tempo? Então, adeus, falou. Diretamente do fim de semana, asseguro, ao menos aqui no interior de São Paulo, uma chuvinha constante e a temperatura em queda já afastaram o calorão. Previsões estão funcionando. Fala, Renata! Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Fernanda! Oi, Raquel! Aqui é a Renata, trazendo, dessa vez quase como sempre, né, o Boletim Internacional. Antes de começar, eu queria pedir desculpas pela minha ausência na semana passada. A Fernanda, graças a Deus, aí salvou minha pele, me cobriu. Eu acordei com uma enxaqueca enorme o dia que eu ia gravar, né? Críticos dirão que era ressaca, mas na verdade não era mesmo. Eu tava com uma enxaqueca horrível e eu não consegui gravar, então eu queria pedir desculpas pro Caio, porque eu fiquei enrolando ele, e aí no dia que eu ia gravar não consegui, e a Fernanda aí que salvou o nosso podcast, mas eu venho falar com vocês vou tentar compensar essa semana, então venho com vários assuntos. A ausência sentida certamente será compensada ainda hoje. Tudo bem, Fernanda? Olá, queridos ouvintes do Terrascast, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Trio em campo, vamos ao 4-2-0. Raquel, o que tivemos de novidade nessa super quarta dos juros? Ah, é verdade, né, Caio Augusto? A gente tem o tema, né? Tem que falar sobre a super quarta. Pois é, a super quarta, ela é um dia que a moça do tempo sem tempo, ela fica especialmente sem tempo. Especialmente, na verdade, enrolada com o tempo. Que ela acorda e ela fala, meu Deus, o dia vai ser longo. Aquele dia que você acorda e você fala, meu, sério, que hora será que eu vou deitar nessa cama de novo? E vai demorar? E você tem essa consciência? E aí bate aquele desespero leve? Mas tudo bem, o dia está no final e a gravação desse podcast é a última coisa que eu vou fazer em relação, né, às decisões de política monetária que tivemos hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E por isso que eu tô falando de uma maneira particularmente rápida, porque eu não aguento mais falar de política monetária, de juros, inflação. Então é isso, gente. Não acelerem esse podcast. Vamos então primeiro a decisão dos Estados Unidos. Bom, decisão nos Estados Unidos. Surpreendeu um total de 0 pessoas, né? Tava todo mundo esperando que tivesse uma manutenção dos juros, que lá eles ficam no intervalo, né? Um intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. É um patamar historicamente elevado, um patamar contracionista, ou seja, que está contraindo a atividade, que está desestimulando a atividade econômica. Para quê? Para retirar a pressão sobre os preços. Se tem menos dinheiro rolando na economia, se o dinheiro está mais caro, etc, em teoria, né? Você tem menos demanda sobre bens e serviços, e aí você não tem os preços subindo tanto. Então, é assim que funciona a política monetária, os juros e tudo mais.
E aí, os juros estão lá nesse patamar elevado, porque a inflação continua teimosa, né? Então, a Rê tem trazido bastante isso, eu trago também às vezes, né? Sobre as surpresas recentes, né? Nos dados de inflação e de atividade nos Estados Unidos. O que a gente tem visto? Que a economia americana continua resiliente. Pois é, a gente tá falando isso há tipo 1 ano, né? Cara, recessão tá bem longe, viu? Não acho que a gente vai ver não tão cedo. Continua bastante forte, o mercado de trabalho tá forte. E como a gente falou no último podcast, tem essa relação importante, né? Entre mercado de trabalho, inflação e, consequentemente, juros, né? Quando o mercado de trabalho tá aquecido, tem mais gente. Nos Estados Unidos tem uma vaga e meia no momento para cada pessoa procurando trabalho. Isso aumenta o poder de barganha dos trabalhadores, aumenta a pressão sobre os salários. Pessoas com mais dinheiro demandam mais bens e serviços, consomem mais, aquecem mais e assim vai num ciclo que se retroalimenta. E aí o Banco Central americano ele manteve as taxas de juros e a mensagem surpreendeu zero pessoas, porque ninguém mais estava achando que ele ia começar a reduzir os juros por conta desses dados, tanto de mercado de trabalho quanto de inflação, que mostraram que a inflação de serviços segue subindo, né? Quando a gente faz modos de ajuste lá, né? Então ajusta por sazonalidade, pega os serviços que tem preços menos voláteis, etc., a gente chega numa inflação que tá rodando a 6%, que é o dobro da meta do Fed, né? Então, realmente, o negócio ainda tá teimoso lá, né? Por mais que a inflação de bens, né, esteja cedendo bastante, então quando a gente olha o que a gente chama de headline, quando a gente olha o número principal, né, inteiro, ele não parece tão ruim assim, né? Tá 3 e pouquinho, o que tá quase na meta. Só que, né, é aquela coisa, a inflação de bens, né, das coisas, ela tá sendo influenciada por vários outros movimentos de desinflação global, de volta ao normal do mundo, de commodities em baixa, né? Então tem uma série de fatores aí levando para esse enfraquecimento. Mas o setor de serviços é mais difícil de controlar. Ele vai se disseminando na economia e tudo mais. E a economia americana é bem parecida com a brasileira no sentido de quanto o setor de serviços representa do PIB. É bastante, é mais de 70% por lá também. E também, né, então, consequentemente, emprega bastante. Então é isso, né? Esse movimento que se retroalimenta. E é bom que eu tô falando das duas decisões, tá? Porque a lógica aqui do Brasil é bem parecida. E aí, por lá, eles não começaram a reduzir os juros ainda, onde começa a nossa diferença. Eles estão nessa discussão toda para saber quando eles começam a baixar os juros. Por que todo mundo se importa? Porque é a maior economia do mundo, porque todos os movimentos que eles fazem nos juros lá mexem nos juros do mundo inteiro, porque juros é sempre relativo. Se os Estados Unidos estão pagando 5,5 em dólar, quem que é o Brasil na fila do pão para pagar muito menos, né? Nos seus títulos soberanos, na dívida que o governo emite, né? Então, por isso que movimentos nos juros e na curva de juros, que é aquela expectativa dos juros no futuro e tudo mais, lá nos Estados Unidos impactam o mercado financeiro no Brasil e no mundo inteiro, não só o mercado financeiro, mas os movimentos dos nossos juros aqui e do que vai acontecer consequentemente com a nossa economia real e etc. E aí a mensagem do Fed lá, então foi o comunicado foi meio neutro, tipo, o principal que mudou, tem o famoso dot plot, né? Então é uma tabelinha ali que eles colocam os pontinhos onde eles acham que vai estar, né? Os membros do Comitê de Política Monetária lá, o FONC, onde eles acham que vai estar os juros, a inflação, o crescimento. E aí todos eles foram ligeiramente piores, assim, no sentido de que vem mais crescimento, piores do ponto de vista de inflação, né? Vem a economia americana crescendo mais, a inflação um pouco mais alta e um ponto importante, o juro neutro um pouco mais alto. O que é esse juro neutro? É o juro que ele não estimula nem desestimula a atividade econômica. Por que o juro neutro poderia ficar mais alto? Tipo, qual que é o segredo dele? Se você tem uma economia em que você tem muito impulso fiscal, se do lado fiscal o governo tá gastando dinheiro, né, ele tá lá dando dinheiro pra galera, dando dinheiro pras empresas, sei lá, né, diminuindo impostos, etc., que é uma política fiscal expansionista, você tem um juro neutro maior, porque você tá impulsionando, né? Você está impulsionando a economia, a demanda, etc., e pressionando os preços. Então você precisa de um juro que seja mais alto para manter tudo no status quo, para manter tudo ok, crescendo a economia crescendo, né, de maneira neutra e a inflação controlada. Então esse juro neutro, né, tudo indica que o Banco Central vê um juro neutro maior. Por quê? Porque ele está olhando um juro lá na frente, 2025, 2026, que está mais próximo de 3, né, do que de 2, onde era antes, né, mais próximo de 2,5 antes do que se via de juro neutro. E isso, obviamente, impacta todos os juros, todo mundo, bli. E aí, gente, foi esse o comunicado, né, que veio, as projeções e tal. Só que daí chegou na coletiva, o Powell, o presidente do Fed, ele deu uma mensagem mais dovish, né, mais que é o que a gente chama ali, que são as pombas, né, que elas são relacionadas a uma política monetária menos rígida, né. Porque tinha um uso aí de pombas e falcões na guerra e sei lá o quê. Só sei que hoje as pombas são atreladas, né, são associadas a bancos centrais mais lenientes com a inflação e os falcões àqueles menos lenientes, que é o famoso dovish.
e hawkish. A mensagem do Powell foi vista como um pouco mais dovish, por quê? Porque ele falou, então, né, trocando em miúdos aqui, sem tradução livre. Ele falou, olha, gente, realmente, a gente tem que esperar os dados, só que a gente já vê a inflação convergindo para a meta ao longo do tempo, né, over time. Vale lembrar que os Estados Unidos, eles têm uma meta de inflação que é igual ao que virou aqui no Brasil, que é o horizonte deles é um horizonte móvel, ou seja, a meta não é no ano. Então é tipo, a gente tá olhando ali a inflação, a média da inflação ao longo de um horizonte móvel que não se entende exatamente, assim, quanto tempo é, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então eles foram um pouco mais subjetivos nisso, nessa mensagem. E falou assim, olha, o mercado de trabalho, ele tá aquecido, a inflação de serviços tá preocupando, mas a gente também, como o Fed tem um mandato, não só de controlar a inflação, mas de como controlar o desemprego, falaram, olha, se o mercado estiver bastante aquecido, beleza, isso atrapalha, mas se a inflação estiver, né, caindo, isso não vai impedir que a gente comece a redução de juros. Só que, se o mercado de trabalho começar a piorar muito, isso pode impulsionar que a gente corte os juros mais rápido, ou seja, eles estão com medo também de fazer um overtiming, frear demais a economia. Então, enfim, foi uma mensagem considerada um pouco mais leve, mas vamos ver aí, né, os diretores do Banco Central americano adoram falar, então, certeza que agora vão continuar falando, depois que acabar o período de silêncio, e aí o mercado vai continuar movendo a cada fala e a cada mini movimento que se vê do Banco Central americano. Quando que eles devem começar a reduzir os juros? Provavelmente em julho, né, provavelmente. O mercado hoje está precificando, quando você olha na curva de juros, entre junho e julho, e deve ser por aí. E deve ser gradual. Então isso é uma coisa, né, que deu pra ver nos dot plots ali nas projeções, que deve ser gradual e não muito gradual assim. Tipo, devem terminar esse ciclo de corte só lá no final do ano que vem. Não deve ser muita queda esse ano. Esse ano deve cair por volta de 1 ponto percentual, tipo, cair pra 4,5. E é isso. E seguiremos com um contexto, né, então, em suma, em um cenário de juros altos por mais tempo. Mais tempo do que eu ando. Mais tempo do que a gente achava há um ano atrás. E aqui no Brasil, gente, o Copom, eu falei tanto nos Estados Unidos pra dizer que, assim, muita coisa parecida tá acontecendo no Copom, tá? Copom surpreendeu 0 pessoas, foi um corte de 0,5, a Selic foi pra 10,75% ao ano. A gente já tá reduzindo a nossa Selic desde agosto do ano passado, então a gente começou bem antes, mas os juros estavam bem mais altos, e a nossa inflação já tava mais controlada, e a gente tem um passado inflacionário maior, e blá, 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 blá. Mas a gente também continua longe do patamar neutro, tá? O nosso juro neutro aqui, nominal, sem tirar a inflação, deve ser por volta de 8,5, 9. Então, entre 8 e 9, né? Então, assim, a gente tá chegando lá, se aproximando, né? Mas ainda também tá contracionista, assim como nos Estados Unidos, mas menos contracionista. Quando a gente olha em termos de juros, de juro neutro, de proximidade do juro neutro. Não, mentira, a gente tá mais contra... O nosso juro real é maior, mas a gente também tá lentamente contraindo menos, freando menos a nossa atividade. Menos contracionista em termos históricos, né? E aí, gente, o que o Copom falou? O Copom, o que surpreendeu? Surpreendeu a retirada do plural. O que foi esse plural? Lá no final do comunicado, eles falam assim, Banco Central, ou eles não falam nada sobre o que vão fazer na próxima reunião, ou eles fazem o que a gente chama de forward guidance, tipo, eu tô indicando o que eu vou fazer na próxima pra justamente ancorar, não é segredo, eu quero que vocês acreditem que eu vou fazer isso, porque aí eu faço isso. E aí é legal que eu ancoro as expectativas sobre a inflação lá no futuro. Que a gente sabe que a inflação é uma profecia autorrealizável. Todo mundo acha que o preço vai subir, todo mundo coloca isso no preço e a inflação sobe. Então o Banco Central normalmente, sim, antecipa esses movimentos. Só que aí, quando ele chegou no final, ele falou assim, Banco Central antevê reduções da mesma magnitude, né? Isso foram nas últimas reuniões. Reduções, bom, nas próximas reuniões. Reduções, próximas reuniões. Bom, tem a próxima e tem a outra, vamos continuar cortando nesse ritmo. Só que agora mudou, tirou o plural. Redução na próxima reunião. Então assim, pra próxima reunião, beleza, estamos comprando uma queda de 0,5. Vamos pra 10,25. Mas depois dessa, aí, gente, aí não dá pra saber. Por quê? Porque o ambiente está mais incerto do que estava na nossa última reunião, em janeiro. O ambiente internacional tá mais incerto, né? Vulgo, os Estados Unidos provavelmente vai começar a reduzir os juros só em julho, a inflação ainda tá perigosamente teimosa. Aqui no Brasil, eles falaram sobre o setor de serviços justamente a mesma coisa que a gente tem observado nos Estados Unidos, e que eu já falei bastante no último episódio. Quem não ouviu, segue lá pra ouvir, né, do resultado do IPCA. Eles falaram dos serviços subjacentes, inclusive, que foi o que eu falei aqui, que são aqueles serviços menos voláteis, que estão rodando aí, cara, perigosamente altos. Então, assim como nos Estados Unidos, e assim como nos Estados Unidos, na Europa, o mercado de trabalho aquecido. Então, o Banco Central, ele trouxe isso. Foi uma mensagem meio esquisita, porque apesar deles terem esse tom mais hawkish, ou seja, não vamos cortar necessariamente na mesma magnitude daqui 2 reuniões, eles mantiveram a projeção de inflação qual. Então, apesar, então, sim, tem certeza, mas a gente ainda vê a projeção de inflação aqui na meta.
para os próximos 2 anos. E a gente ainda vê a atividade econômica, né, a economia desacelerando conforme esperado. Não falaram das surpresas que a gente teve nos dados de atividade, não falaram de mercado de trabalho, né, de surpresa, não falaram de varejo, os serviços vindo mais forte do que o esperado. Então assim, tá, vocês não mudaram o cenário, mas vocês estão mais cautelosos. Então é meio isso, a cautela veio da incerteza. E aí a palavra da vez aqui do Copom foi graus de liberdade. Então o Copom, ele comprou graus de liberdade. Ou seja, o que é isso em bom português? Ele não quer falar o que ele vai fazer, que ele tá de boa, que pode ser que ele reduza o ritmo, pode ser que não, pode ser que ele pare antes. Então é isso trouxe um pouquinho... ficou aquela dúvida no ar? Então... a questão é, pro próximo capítulo, próxima super quarta, não sei se vai ser super quarta, próximo vai ser só Brasil, mas enfim, eu vou ter um pouco mais de trabalho, né, porque pode ser que surpreenda na comunicação, não no corte, porque o corte já foi comprado, mas 0,5. Isso daí é pra Raquel lá do futuro, né, Raquel lá de junho, eu acho, aquela Raquel lá vai, talvez, ter bastante trabalho, escrever tudo de novo. Mas é isso, né, esse é o problema da Raquel do futuro. Por enquanto, a Raquel do presente dá um adeus pra vocês, adeus não, né, adeus é forte, dá um tchauzinho pra vocês e diz até a semana que vem. Em toda decisão de política monetária, seja aqui nos Estados Unidos ou em algum outro local que traga informação relevante, fazemos esse comentário, mas como talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, e se for o caso, seja bem-vinda ou seja bem-vindo, novamente faremos essa pontuação. Mais importante do que a decisão tomada é saber o que deve vir adiante e podemos ter uma pista no que acontece logo após a divulgação de cada uma dessas decisões. Nos Estados Unidos, após a conclusão da reunião do FONC, existe a divulgação de um comunicado e uma coletiva de imprensa que o presidente da entidade divulga a decisão e fica aberto a perguntas. Já por aqui, após a conclusão do Copom, que é a reunião de decisão dos juros, temos a divulgação da comunicação que explica essa decisão e o que se espera para mais adiante. Nos 2 casos, alguns dias depois, temos a ata, que é a explicação mais detalhada e aprofundada da decisão tomada. Dito tudo isso, nos Estados Unidos, uma resiliência econômica forte mantém o mercado de trabalho aquecido e a inflação ainda desancorada. E tudo isso faz com que o Fed ainda não tenha começado a baixar os juros, embora tenha sinalizado que, sim, ainda espera que 3 cortes sejam realizados em 2024. As únicas 2 novidades que foram advindas dessa mais recente reunião do FONC são as seguintes. No dot plot atualizado, existem mais diretores que votam na expectativa de apenas 2 e não 3 cortes de juros em 2024, e por isso as expectativas atuais medidas pelo mercado são de que podem ocorrer entre 2 e 3 cortes de 25 basis points nesse ano de 2024. E a segunda novidade, lá nos Estados Unidos, é que o juro estrutural visualizado pelo Banco Central americano é mais alto agora do que costumava ser. Atualmente ele está nas proximidades de 3%, e certo tempo atrás era nas proximidades de 2%. Já por aqui, a decisão foi igual à reunião anterior e o comunicado quase igual, com uma diferença que chama a atenção. Essa diferença é o seguinte: ao final dos comunicados, o Banco Central costuma sinalizar de alguma maneira o que deve fazer mais adiante, o que talvez você já ouviu por aí com o nome sofisticado de Forward Guidance. Essa foi a 6ª vez em que o Banco Central do Brasil cortou 50 basis points na Selic. E em todas as outras 5 vezes, no comunicado estava escrito algo como: se o cenário estiver o mesmo na próxima, tomaremos a mesma decisão na próxima reunião. O que isso significa em termos práticos? Isso significa que o Banco Central aqui do Brasil irá precisar de mais firmeza em informações da inflação e do mercado de trabalho antes de garantir que seguirá o mesmo ritmo de corte, sendo que, se tudo continuar como visualizam hoje, teremos mais um corte de 50 basis points, mas os outros que virão em seguida ficam em aberto. Como a Raquel bem sinalizou, de fato ainda estamos um tanto distantes da taxa Selic neutra, que hoje está, segundo certos cálculos, na faixa entre 8% e 9%. Então, em termos práticos, esse ciclo de cortes continua, não acabou agora. No máximo, isso significará que demorará mais para chegarmos a esse neutro, sobretudo se o cenário permitir que isso aconteça, tanto aqui quanto lá fora. Mas não há nenhuma previsão nesse momento, nem de parar a queda, nem de subir juros. Se você ouviu alguma coisa nessa direção em algum outro lugar, peça para quem disse isso ouvir o Terraço Cash ou te explicar onde é que essa pessoa viu isso na comunicação do Banco Central, que é quem toma tais decisões.
Por enquanto, o juro brasileiro seguirá descendo a ladeira e o americano aguarda o momento de soltar o freio de mão. A ver o que acontecerá na próxima superquarta. Se o freio de mão seguir na mesma magnitude que agora lá no Tio Sam, os juros aqui em Terra Brasílis precisarão cair mais devagar. Mas, como a Raquel bem apontou, esse é um ponto de análise para o futuro, e quando chegarmos lá, tomara que você esteja ouvindo o Terraço Cast para ficar por dentro de nossas análises sobre esse ponto tão relevante. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, traga para nós o Boletim Internacional, ou diria eu, o Super Boletim Internacional. Índia abrindo caminhos no comércio global e atualização de alguns pontos que sempre abordamos neste boletim. Então vamos lá, no nosso primeiro assunto dessa semana a gente vai falar sobre Índia e como é que a Índia está mais agressivo nos acordos comerciais, né? Está tentando substituir o papel da China, ou pelo menos morder aí uma parte do papel da China nas cadeias globais de produção. Então a Índia vem bastante agressiva, isso aí algumas semanas antes da eleição, né? A gente tem muitas eleições, aliás, esse ano no mundo inteiro, grandes países fazendo eleição, um deles é a Índia, que tem eleição em algumas semanas, e esses acordos que ela está assinando agora tem ajudado também na popularidade do Modi, que está tentando aí prorrogar nessa mais uma década de poder, está querendo aí continuar o Modi no poder, e esses acordos comerciais têm ajudado bastante na popularidade dele. A Índia acabou de assinar um acordo muito grande com a Europa, né, com a European Free Trade Association, um acordo que propõe, né, um investimento em 15 anos na Índia de mais de 100 bilhões de dólares, e principalmente com uma série de indústrias, né? A indústria principal, no caso, é a indústria têxtil de vestuário, que corresponde aí a 14% das exportações da Índia, gera mais de 45 milhões de emprego e corresponde aí cerca de 4% do PIB indiano, é a principal beneficiária desses acordos aí de livre comércio que a Índia está assinando. Mas não só o vestuário, né? Outras indústrias também que são importantes na Índia são a indústria de peças, tanto peças para barcos, navios, quanto para carros, indústria química, indústria de couros e calçados, que inclusive concorre com a nossa indústria brasileira, e a indústria de joias. Então essas são as principais indústrias que a Índia está querendo se beneficiar nesses acordos de livre comércio. Inclusive o Brasil até entra lateralmente aí nessa jogada, porque como está meio azedando, né, o acordo do Brasil de livre comércio com a União Europeia, né, tem várias aí restrições da União Europeia, do Brasil, né, tá meio difícil acertar esse acordo do Brasil com a União Europeia. O Brasil também está se voltando, fazendo acordos com a Índia, então a Índia está bocanhando aí, não só da China, mas aí no caso da União Europeia ou do Brasil, sei lá, também esses mercados, né? Então, enfim, a Índia está aí nesse interesse, né, de realmente doing business, e ela também, além de a contrapartida, né, quer dizer, além de ela ter que estar querendo exportar, né, todas essas indústrias e aumentar a produção, aumentar emprego na Índia, os parceiros também, claro, estão interessados no mercado interno indiano, né? A Índia é um dos países mais populosos do mundo, tem mais de 1,4 bilhões de habitantes, então também é um mercado interno, um mercado consumidor, que também esses outros países, né, o da Europa, o próprio Brasil, também estão de olho, né? Então é um país que tem grande capacidade de produção, tem uma indústria moderna, uma indústria que está se modernizando muito. Eu tenho uma amiga que trabalha na indústria farmacêutica, ela trabalha no Brasil, mas a empresa que ela trabalha é uma farmacêutica indiana, né? A Índia também muito forte, né, nessa indústria. A gente teve até aquela polêmica, né, na época das vacinas, na época do Covid, mas a Índia é muito forte não só em produtos de vacina, mas como esses medicamentos mais avançados, imunobiológicos, esses medicamentos mais caros, a indústria farmacêutica indiana também é bastante forte. Então são várias áreas aí que a Índia tem capacidade de competir globalmente, e isso é vamos ficar de olho, né? Até que a gente sempre fala de China, de quanto a China está perdendo o mercado, a Índia também está de olho, querendo abocanhar esse mercado.
Bom, mudando aí de assunto, né, de Índia, vamos pro Oriente Médio, para Gaza. Não sei se já vai ter novidade, né, porque dessa vez, para evitar o problema que eu tive semana passada de ficar postergando e não gravar nunca, dessa vez é como eu vou até viajar pro Brasil amanhã, então o próximo podcast, o próximo boletim internacional não será internacional, porque eu estarei no Brasil. Então eu resolvi antecipar essa semana a gravação do boletim internacional, então o que pode acontecer é que quando vocês escutarem já tenha novidade nesses assuntos mais quentes, e claro, né, guerra é sempre um assunto quente e que pode ter novidades, anúncios, notícias a cada momento. Então a expectativa hoje, que eu tô gravando na quinta-feira, é de que assim, o Israel tá cada vez mais isolado e os Estados Unidos está propondo, enfim, né, na ONU e junto com Israel, um acordo de cessar-fogo imediato. O Netanyahu já falou que esse acordo é ridículo, que é inaceitável, eles estão querendo trocar os 130, são cerca de mais de 130, né? Acho que 134 reféns, não se sabe exatamente também quantas pessoas exatamente foram capturadas e quantos ainda estão vivos, mas enfim, o Hamas está com cerca de 134 reféns israelenses, né? E não só israelenses, mas a cidadão tem cerca de 7 cidadãos americanos, por exemplo, entre esses reféns. Tem um brasileiro, inclusive, então a proposta é trocar esses 134 reféns por entre 700 e 1.000 palestinos que estão presos em Israel. O Bibi não quer achar essa negociação ridícula, mas diz que ainda vai continuar negociando. E além da libertação dos reféns e a troca por prisioneiros palestinos, o que se quer também é um cessar-fogo imediato e um cessar-fogo permanente, né? Que Israel não faça mais ações militares ali na faixa de Gaza. Os líderes israelenses não estão muito concordando com isso, né? Ainda falam em ter pelo menos mais uma ofensiva no sul de Gaza, na cidade de Rafah, que é onde moram aí cerca de 1 milhão de palestinos, né? Que foram cada vez, né? O Israel foi fazendo a ofensiva e foi empurrando os palestinos para o sul, né? Mais perto da fronteira com o Egito. E agora tem cerca de 1 milhão de palestinos nessa cidade de Rafah, e é possível, né? Esperamos que não, mas enfim, que esse acordo saia antes de Israel fazer mais uma ofensiva nessa cidade. Vamos ver o que acontece. Nosso próximo assunto é a reunião do FED, que aconteceu, né, na quarta-feira, né, ontem. A gente teve a super quarta, né, que é quando coincide várias reuniões ao mesmo tempo, nessa vez o FED, o Copom e tudo mais, e o mercado ficou bastante feliz com o FED ter mantido, como o mercado gosta de falar, né, manteu a taxa de juros pela quinta vez consecutiva, né? Então, pelo menos não teve aumento e a expectativa continua sendo de 3 cortes esse ano. A grande dúvida era se o anúncio de manter a taxa não foi surpresa, já era expectativa, né? Não tinha uma expectativa de já começar a cortar agora e nem de voltar a subir, então a manutenção da taxa estava dentro da expectativa. A grande dúvida era se o que o Fed ia falar para o futuro, se ia fazer 2 ou 3 cortes de juro esse ano. E a expectativa é que seja 3, então isso foi visto como otimismo no mercado, né? O mercado subiu bastante depois do anúncio, subiu bastante na quinta-feira, nesse otimismo aí com relação ao corte de juros, né? Já uma expectativa que os juros não estão caindo ainda, mas que comecem a cair no verão aqui do hemisfério norte, ou seja, a partir de já começa a ter alguma queda de juros aí. A inflação ainda está acima da meta, né? O Fed tem uma meta de 2% ao ano, a inflação ainda está acima, mas os economistas também já têm essa expectativa de que a inflação só vai convergir para essa meta lá em 2026. A ideia é que ela continue caindo, a inflação vai caindo devagarzinho, não tenha picos de alta. Se isso acontecer, ela vai convergindo para a meta em 2026, e a ideia é que também, né, as taxas de juros não fiquem muito altas, porque isso acaba prejudicando a atividade econômica. Então a gente sabe, né, tem sempre esse equilíbrio, esse dilema entre taxa de juros e atividade econômica e inflação. Então a ideia é que você tenha a menor taxa de juros possível para conter a inflação dentro daqueles parâmetros que você considera razoável. Então é essa a expectativa aí do Fed para a inflação. Enfim, né, o nosso último assunto, né, o Show Me the Money, que eu deixei o teaser ali no começo, né, quem que vocês acham que arrecadou mais dinheiro até agora? E realmente, assim, a campanha do Joe Biden tem vencido muito a campanha do Donald Trump em termos de arrecadação de dinheiro. O Trump anunciou, né, que arrecadou cerca de 20,3 milhões de dólares para a campanha dele em fevereiro, somando um total aí de 41,9 milhões de dólares para a campanha que ele
eles têm em caixa para gastar na campanha. No começo de março eles estavam com esse 42 milhões de dólares, digamos assim. Enquanto isso, o Biden arrecadou 53 milhões de dólares, então muito mais que o dobro, em fevereiro, e no total já está com 155 milhões em caixa. Então tem arrecadado aí 3 vezes mais de 3 vezes mais a campanha do Joe Biden contra a campanha do Trump. Então realmente assim, esse volume de dinheiro pode fazer alguma diferença ali na frente. Demonstra também a expectativa, né, o ânimo, digamos, dos apoiadores, dos militantes, e também o quanto que vai se poder gastar em propaganda. E a campanha do Donald Trump não só tem arrecadado menos, como tem gastado mais, né? O Trump tem tido muito gastos, principalmente aí com processos legais, advogados, gastos com a justiça. Então a campanha dele, por enquanto, tem arrecadado menos e gastado mais. Vamos ver se isso vai fazer diferença lá no pleito no final do ano. Renata compensando a ausência com uma chuva de conteúdos. Vamos aos comentários. Índia, que é um país cuja população superou a chinesa como a maior do planeta e que tem hoje crescimento que impressiona, está querendo ampliar sua presença a nível global. O que vale de novidade nesse ponto é o fato de termos aqui, em plena era de nearshoring e reshoring, um primeiro movimento graúdo de conexão comercial global. Pode ser alguma jogada política pré-eleição? Talvez, mas é interessante notar que, em tempo de populismos isolacionistas, o que traz atenção para a Índia, e talvez uma expansão na trajetória política de Modi, é justamente algo na direção contrária. Comércio com o resto do mundo faz bem. Tomara que isso volte a abrir os olhos desse resto do mundo sobre tal benesse. Importante dizer, isso aqui vai em continuidade ao que a Fernanda comentou no episódio 419 sobre a procura brasileira de mercados diante do quase implodido acordo Mercosul-União Europeia. Vale a pena voltar e ouvir o 419 caso você não tenha ouvido ainda. Sobre o cessar-fogo em Gaza, a situação segue bastante intensa e sem muitas novidades, exceto pelo fato de que os Estados Unidos estão com uma pressão cada vez maior sobre a gestão atual de Israel. Talvez algo que a maior economia do planeta se acostumou a tocar e fazer em países latino-americanos nos anos 60, 70 e 80, torne a virar uma realidade em plenos anos 2020. A respeito da reunião do Fed, a adição da Renata sobre a reação do mercado foi interessante, porque houve uma enorme mudança de expectativas de dezembro até agora. Na Super Quarta ocorrida no início de dezembro de 2023, que inclusive rendeu o episódio Super Quarta da Alegria, vale a pena você voltar e ouvir para você entender quais expectativas são essas com mais detalhes. O discurso de Powell naquela época sobre o Fed estar próximo do fim da missão foi encarado como, abre aspas, teremos diversos cortes em 2024, fecha aspas, pelo mercado, mesmo que naquela época a previsão fosse exatamente igual à atual, de 3 cortes neste ano de 2024. Bacana para pensar em uma coisa muito legal. Enquanto o mercado vive da antecipação de cenários, autoridades monetárias olham aspectos estruturais e mais alongados, e por conta desse descasamento de timing, com o mercado querendo saber o amanhã e o Banco Central de olho nos próximos anos, os dois lados de vez em quando podem se bicar no sentido de sugerirem que o outro lado estava errado. No fundo, o que importa de verdade é você ficar por dentro de qual previsão é mais relevante para aquilo que você faz. Mas esse é um assunto para outra hora. Spoiler, quem sabe essa discussão ainda não acabe rendendo uma edição da Reflexionários. E em relação ao último ponto da corrida eleitoral americana, pelo lado da arrecadação das campanhas eleitorais, o ponto de trazer essa questão é fazer uma ponte entre intenções eleitorais e esse apoio financeiro. Recentemente, após diversas pesquisas seguidas em que Trump se sagraria vitorioso nas eleições presidenciais americanas, Biden apareceu na frente. Seria uma coincidência a recente liderança em pesquisas por parte do Biden e a consolidada liderança na arrecadação? Ainda falta muito chão pela frente, mas certamente seguiremos monitorando o que for relevante sobre esse assunto nos episódios que forem se aproximando do pleito. Pleito esse que, vale lembrar, contará com a participação direta de nossa correspondente internacional, que agora como cidadã irá também votar por lá e contar a experiência pra gente.
Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise de cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, a maior parceria de duas mega empresas em tech, Apple e Google, ou Alphabet, em mais de 15 anos está para acontecer. Que parceria é essa? Caio, isso parece chamada para filme de sessão da tarde, 2 tiras da pesada, só que nesse caso os tiras são a Apple e o Google, duas empresas gigantes em negociações para incorporar o mecanismo de inteligência artificial do Google, o Gemini, dentro do iPhone. Ou seja, preparando o terreno para um acordo gigante dentro da indústria da inteligência artificial. Mas esse não é o primeiro acordo entre Apple e Google. As duas empresas já têm uma parceria no sistema de busca. Durante muitos anos, o Google pagou a Apple bilhões de dólares para tornar o mecanismo de pesquisa do Google como o padrão dentro do navegador do iPhone, o Safari. E as duas empresas ainda não decidiram quais vão ser os termos ou uma marca, um nome comercial para a inteligência artificial dentro do iPhone. Se o acordo de fato acontecer, isso daria à Gemini uma vantagem muito grande, porque a Apple tem bilhões de usuários potenciais. Mas também pode ser um sinal de que a Apple não está tão adiantada assim nos seus esforços com inteligência artificial. A Apple está preparando novos recursos para a nova atualização do iPhone, que é o iOS 18, que são baseados nos seus próprios modelos de inteligência artificial. Mas essas melhorias vão se concentrar em recursos que operam nesses dispositivos do iPhone e outros dispositivos da Apple. E, portanto, a Apple não tem ainda as condições de oferecer o trabalho pesado que algumas empresas já fizeram, tipo a OpenAI, que oferece o ChatGPT, o Google com o Gemini. Então, a Apple estaria terceirizando esse trabalho pesado de inteligência artificial generativa, incluindo funções do tipo criar imagens, escrever textos, enfim. Desde o início do ano passado, a Apple vem testando o seu próprio grande modelo de linguagem, que tem o codinome de Ajax, mas muita gente diz que ele não chega perto dos rivais que a gente tem disponíveis já no mercado. Um acordo com a Apple seria uma parceria de maior destaque para o Google também, porque o Gemini não é o topo do mercado, não é a inteligência artificial que está em primeira colocação, digamos assim. A Apple tem mais de 2 bilhões de dispositivos em uso e assim o Google poderia ter um lar para o Google Gemini. Então, em janeiro de 2024, no início desse ano, a Samsung lançou novos smartphones já com os recursos de inteligência artificial desenvolvidos pela Gemini. Agora, uma questão que a gente já vem falando não é de hoje, a regulação da inteligência artificial. O acordo que o Google e a Apple já têm sobre o sistema de busca, o buscador do Google dentro do iPhone, já é foco de uma ação judicial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o governo alegando que as duas empresas operam como uma entidade única para monopolizar o mercado de busca, mas tanto o Google quanto a Apple justificam dizendo que o sistema do Google é muito superior aos rivais e por isso o iPhone não teria um concorrente à altura e que também é muito fácil para o usuário escolher trocar para um outro buscador. O acordo entre a Apple e o Google também está sob ataque da União Europeia, que está forçando a Apple a tornar mais fácil para o consumidor mudar o mecanismo de busca do Google dentro do Safari. E à medida que a pressão regulamentar cresce e a inteligência artificial se torna mais predominante, o atual acordo de pesquisa pode
em final das contas, ser menos lucrativo para as duas empresas. Aí a gente precisa pensar também que o financiamento da OpenAI pela Microsoft o ano passado também atraiu olhares sobre a questão regulatória. Com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos examinou muito esse acordo, se ele poderia violar as leis antitrust. Então, assim, mesmo que as negociações entre Apple e Google continuem ativas e andando e que esse acordo vá adiante, é improvável que qualquer acordo seja anunciado até junho desse ano, de 2024. Porque a Apple faz um evento anual, uma conferência mundial de desenvolvedores, e é possível que as empresas até lá não cheguem num acordo final e a Apple opte por outro fornecedor. Por exemplo, a própria OpenAI do ChatGPT. Mas a Apple poderia, teoricamente, também recorrer a vários outros parceiros, como faz na pesquisa, né? Existe lá o Google como padrão, mas tem diversos outros. Tem um chat que chama Claude, tem um que chama Anthropic. Então, assim, não faltam opções, mas pelo que se configura, pelo que a gente tem observado, esse acordo entre Apple e Google parece sim estar bem encaminhado. O CEO da Apple prometeu um grande anúncio esse ano sobre inteligência artificial. Ele disse para os investidores que lançaria recursos transformadores que abririam novos caminhos. O plano é especialmente importante no momento em que, salvo engano, acho que eu já comentei disso aqui no Terrascast, mas a gente está no momento em que a Apple precisa encontrar novas fontes de crescimento, novas fontes de receita, além do iPhone. Ela já cancelou um projeto de desenvolver um carro autônomo e, bom, os investidores estão querendo saber qual é a nova forma lucrativa de receita da Apple. No ano passado, o CEO da Apple disse que usa pessoalmente o ChatGPT, mas indicou que havia uma série de problemas que precisam ser resolvidos. É tipo aquele tipo de elogio de um rival, sabe? Não dá pra elogiar tanto assim, mas ele pessoalmente disse que usa. Ele prometeu que novos recursos de inteligência artificial chegariam às plataformas da Apple de forma muito cuidadosa e realmente, de fato, a gente não tem como negar que a Apple se preocupa muito com a experiência do usuário e entregar bons serviços. E ao terceirizar os recursos generativos de inteligência artificial para outra empresa, a Apple, de certa forma, também diminui a sua responsabilidade sobre a plataforma. Os recursos generativos de inteligência artificial, a gente sabe que seriam respostas automáticas, né, geradas ali pela inteligência artificial, mas seriam incorporados a Siri, a outros dispositivos que respondem através da Apple, né? Mas é como se o cérebro dessa inteligência artificial fosse terceirizado. Enquanto isso, novos recursos de inteligência artificial baseados nos modelos que já existem da Apple seriam fundidos, integrados ao novo. Enfim, eles se concentram em fornecer informações proativas para os usuários, em realizar tarefas e, enfim, coisas mais básicas é o que a Apple já oferece. E aí, fundindo com esse sistema parceiro, digamos assim, a Apple conseguiria colocar seus usuários num patamar mais atualizado de inteligência artificial. Fernanda, ter começado com esse título clássico da Sessão da Tarde, talvez você trouxe até um quentinho no coração para parte dos nossos ouvintes. Para além do fato de que se tratam aqui de duas das maiores empresas do planeta, em uma enorme parceria que envolve justamente inteligência artificial, esse termo que tanto move os mercados nos últimos trimestres, existe o curioso fato de que isso representa o cessar-fogo de uma treta que acontece desde os tempos do lançamento do primeiro iPhone e das primeiras versões de smartphones que utilizam Android. Recomendamos aqui um livro que trata exatamente de qual treta é essa. Anote aí, Briga de Cachorro Grande, como a Apple e o Google foram à guerra e começaram uma revolução, escrito por Fred Vogelstein. Desculpe aí, falei errado a pronúncia, mas o título do livro é exatamente esse.
Para resumir bem a história, Steve Jobs fazia parte do conselho de administração do Google e os fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, também eram do conselho de administração da Apple. Pois bem, na época em que a Apple estava para lançar seu primeiro telefone, a versão original do iPhone, Jobs comentou dos planos com Page e Brin, no qual foi parabenizado por eles. Pouco tempo depois, a Android, empresa de software, foi comprada pela Google. Desconfiado do porquê disso, Jobs procurou Sergey e Larry para saber mais sobre, tendo ouvido deles que essa aquisição não significava muita coisa e que ele não precisava se preocupar. O livro conta muitos detalhes adicionais, é uma leitura muito interessante porque fala de bastidores, por exemplo, de como o iPhone, quando foi para ser lançado, ele ainda estava numa versão tão beta-teste que existiam algumas versões diferentes. É uma leitura fascinante, eu recomendo de verdade que vocês leiam esse livro. Mas enfim, o livro conta muitos detalhes adicionais, mas no final das contas, Jobs saiu do conselho de administração do Google, Sergey e Brin foram tirados do conselho de administração da Apple, o iPhone foi lançado, pouco tempo depois começaram a surgir smartphones com sistema operacional Android. Em função disso tudo, Jobs morreu brigado com os fundadores do Google. Levando tudo isso em consideração e também o fato de que a Apple, com essa jogada, deixa bastante claro que não tem uma ferramenta de inteligência artificial própria realmente boa o suficiente para embarcar em seus smartphones e outros aparelhos, outros devices, por assim dizer, imagine o tamanho do pedido de desculpas que a empresa da maçã mordida deve estar colocando em prática nesse exato momento para entregar ao buscador hegemônico da internet ocidental e permitir que tal parceria vire mesmo uma realidade. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 420 do TerraçoCast. Obrigado, Raquel. Jesus, eu tava numa velocidade tão acelerada que eu até esqueci de dar oi, para as minhas colegas aqui. Então, muito boa noite, boa tarde, bom dia para Rê, Fê e, claro, meu âncora preferido, Caio Augusto. Obrigado, Renata. É isso, gente. Então, um beijo e até semana que vem. E obrigado, Fernanda. Muito obrigada a você que ouviu o TerraçoCast até o final. É um grande prazer falar com vocês toda semana. Você sabe que pode me encontrar lá no TikTok, @sigafefa. Valeu, galera! Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.